Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lívia, como vocês já sabem, sou tutora de literatura aqui do Coronavest e a nossa aula de hoje é sobre modernismo, a primeira fase modernista, que é uma das escolas literárias que as pessoas mais gostam de estudar, porque é uma escola que vai se aproximar da nossa realidade, da realidade do brasileiro, certo? E que vai romper com a literatura mais clássica, com a literatura mais academicista, que tem temas mais difíceis, uma linguagem mais difícil, certo? E aí, eu espero que vocês gostem da aula, que vocês entendam. Se restar alguma dúvida, podem me procurar. E vamos à aula. Antes de tudo, eu sempre comento um pouco com vocês sobre o contexto histórico em que a produção artística ela é desenvolvida. Por quê? Porque o contexto histórico ele vai influenciar diretamente na produção artística, certo? Na literatura, nas artes plásticas, na pintura, na escultura, enfim. Certo? Então é muito importante que vocês entendam esse contexto histórico. No mundo, o que estava acontecendo no mundo, início do século XX? O que estava acontecendo? Primeira Guerra Mundial, corrida imperialista, certo? Do neocolonialismo da África e da Ásia. Então aí nós vemos que o mundo está muito conturbado, certo? É uma bagunça, digamos assim. E o modernismo, a literatura modernista tem um pouco dessa ideia de bagunça, certo? Então é importante que vocês fixem isso aí. No Brasil, qual o contexto do Brasil no início do século XX? República do Café com Leite, né? A corrupção aqui, a oligarquia rural sempre mandando no Brasil. E nós temos o crescimento de uma burguesia incipiente com a industrialização, o processo de industrialização, a urbanização da cidade. Então, aí nós temos São Paulo como centro econômico-cultural da época, certo? Em que São Paulo se tornou símbolo de trabalho, certo? Sinônimo de trabalho, porque a produção industrial estava crescendo, certo? Principalmente por causa da imigração para o Brasil. Aí nós temos os italianos vindo e a procura de emprego, e aí nós temos a oferta de mão de obra, uma mão de obra barata, e o que fez com que essa produção industrial ela fosse acelerada, certo? E que rendesse muito em São Paulo, tornando um centro realmente econômico muito importante no Brasil. Mas, como sempre, não há nada no Brasil que prospere e que não tenha algo de ruim por trás, infelizmente. Que era no caso desse processo de industrialização, havia uma contradição nesse processo. Enquanto a burguesia, a ideia de progresso, né, a burguesia crescendo, enricando, e a oligarquia rural forte com a sua produção de café, nós temos uma população, a maioria da população descontente com o que estava acontecendo, certo? Os trabalhadores, os operários, o exército, certo? Muita gente descontente com o que estava acontecendo no Brasil, porque enquanto nós temos uma minoria privilegiada que tem acesso a tudo, que está enriquecendo e outras pessoas sendo prejudicadas, certo? Sem dinheiro nem nada, essas pessoas vão querer reivindicar seus dinheiros ou seus direitos. E aí que vem certos movimentos realizados por esse pessoal. E aí nós temos a greve geral, nós temos o tenentismo, a Coluna Prestes, certo? E depois disso, quase no fim da primeira fase modernista, nós temos a queda da Bolsa de Nova York em 1929, e em 1930 a Revolução de 30, certo? E agora vamos conhecer um pouquinho da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, que foi o marco fundador do modernismo no Brasil, certo? Então, a Semana de Arte Moderna foi de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Na verdade, era para ser uma semana, mas acabou sendo só 3 dias devido ao impacto que causou naquela sociedade, certo? Então, a Semana de Arte Moderna foi marcada pelas inovações que os artistas trouxeram. Artistas que, por exemplo, exemplo de Oswald de Andrade, Lázaro Segall, nós temos Anita Malfatti, que estudavam na Europa e quando retornaram para o Brasil, voltaram influenciados pelas vanguardas europeias, por exemplo, certo? Que as vanguardas europeias elas têm essa característica de ruptura com a literatura anterior, com as artes anteriores, de causar um impacto no público. Então, o modernismo, depois que eles foram influenciados, que eles beberam dessa arte, dessa vanguarda europeia, eles vieram para o Brasil, se uniram, né, nessa Semana de Arte Moderna, e aí formaram o nosso tão querido modernismo, a nossa literatura modernista que é tão boa de ser estudada. Então, a Semana de Arte Moderna, com suas artes chocantes, com esses artistas, vai chocar o público, por quê? Porque vai propor exatamente algo diferente do que acontecia já, que era comum na literatura, na pintura produzido no Brasil.
Por exemplo, nós temos o Parnasianismo, que é uma escola literária que tinha uma linguagem extremamente rebuscada porque era preocupada com a forma. O modernismo vai quebrar com isso de uma forma assim bem radical, em que a gente vê síntese na poesia, a gente vê uma linguagem coloquial, uma linguagem próxima do brasileiro, certo? Então, é uma linguagem que vai chocar. As pinturas vão chocar, porque são pinturas próximas ao expressionismo, por exemplo, ao cubismo. Essas pinturas, elas causaram um impacto muito forte na Europa, e foi assim também aqui no Brasil, certo? Então, o intuito dessa Semana de Arte Moderna foi romper com a arte mais clássica, certo? Uma arte passadista considerada pelos modernistas, uma arte, digamos que ultrapassada, certo? Então, o olhar desses modernistas é olhar realmente na modernidade, a ruptura com o passado, e olhar para o Brasil, olhar para a realidade do brasileiro, olhar para a arte pensando nesse brasileiro e olhar realmente para algo novo, certo? Sem ficar naquela repetição de vamos manter uma gramática normativa nessa poesia sempre, uma linguagem rebuscada porque é a linguagem da elite. Não. O modernista, ele vai se aproximar da linguagem do povo, do povão, a linguagem com gírias e tudo mais, certo? Então, a Semana de Arte Moderna, ela vem trazer essa proposta. Romper com os padrões estéticos presentes na literatura, nas artes plásticas, vigentes no século anterior. E a nível de curiosidade, a Semana de Arte Moderna ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, certo? Como eu havia falado, São Paulo, além de ser um centro econômico, também foi um centro cultural, então a cultura, a produção artística estava focada lá nessa época, certo? Então, a Semana de Arte Moderna ocorreu lá, os autores modernistas estavam lá divulgando sua arte, então São Paulo foi muito importante nesse momento, certo? Então, Monteiro Lobato, que eu havia citado, ele na aula de pré-modernismo, apesar de ter um pé no novo, um pé um pouco nessa tradição literária mais antiga, mesmo assim, ele fez críticas duras à Anitta, certo? De criticar muito a arte dela e fazer realmente críticas duras, porque não era algo que era comum de se ver, e na visão dele a arte correta era a arte que ele fazia, a arte anterior, e essa arte moderna não era boa, era muito ruim na visão dele, por isso ele faz uma crítica dura no jornal que ele publicou. E agora nós vamos conhecer as características do modernismo, a primeira fase modernista, certo? Essa primeira fase modernista ela é conhecida como a fase heróica do modernismo. Por que heróica? Um herói ele é ousado, ele não teme. Então, é essa a característica do modernismo, da primeira fase modernista, que é ser ousada, que é destruir, romper com o passadismo, romper com a literatura anterior, com a arte anterior, com os padrões estéticos vigentes anteriormente, certo? Então, essa primeira fase modernista vai ser uma realmente anárquica, destruidora. Então, são esses os ideais propagados de destruição, romper realmente, quebrar com esses padrões estéticos anteriores mais clássicos, presos a uma gramática normativa, ao culto à forma, exemplo do parnasianismo. Então, o modernismo, a primeira fase modernista, vai criticar o romantismo e seu exagero no sentimentalismo, vai criticar o academicismo do parnasianismo, certo? Com a linguagem rebuscada, certo? Então, esse é o ideal modernista: quebrar, destruir, ser anárquico, ser ousado e realmente chocar o público com a sua arte inovadora, com um olho na modernidade. E aí nós vamos ter uma literatura engajada, que vai se preocupar com temas sociais, uma literatura que vai se utilizar do irracionalismo, que é a negação da racionalidade burguesa, muito propagada no século XIX, uma literatura que vai ter como temática o nacionalismo, mas há uma diferença no nacionalismo que é retratado. Alguns autores retratam o nacionalismo mais patriótico, mais ufanista, certo? Na idealização de um Brasil. Outros autores são nacionalistas, retratam temas nacionalistas, mas um nacionalismo crítico, polêmico, certo? Que vai problematizar o Brasil, que vai, sim, procurar voltar às origens do Brasil, ao Brasil primitivo, valorizar sua cultura, mas estar de olho nos problemas da sociedade brasileira, na realidade do Brasil, certo? E aí temos uma literatura realmente engajada. Em relação à linguagem utilizada pelos autores da primeira fase modernista, nós temos uma linguagem coloquial, uma linguagem que vai ser próxima
do brasileiro, da oralidade do brasileiro, da fala do brasileiro. Por quê? Porque se eles têm o objetivo de retratar o cotidiano brasileiro, a realidade mesmo, valorizar essa cultura brasileira, eles não podem apenas focar, como nas literaturas anteriores, só se utilizar de uma norma culta, de uma linguagem muito rebuscada, porque não é assim que se fala no Brasil, não é. Nós temos um país enorme, uma variedade linguística enorme também, com dialetos diversos, com muitas gírias, certo? Sotaques muito diferentes. Então, o modernista ele tem um olhar nisso, em olhar para realmente o que o brasileiro está falando no seu dia a dia, não prezar pela norma culta. E aí que vem a destruição do academicismo no modernismo, quebrar com essa gramática normativa. E essa destruição do academicismo vai fazer com que haja também uma ruptura com questão de métrica, de rima, linearidade do discurso. E assim, eles priorizam o verso livre, a síntese, o poema minuto, que é um poema muito rápido, influenciado pelo futurismo. Então aí nós vemos a influência das vanguardas europeias, certo? Então, em relação à linguagem, uma linguagem simples, uma linguagem que vai atingir, que é próxima do povão realmente do Brasil, certo? Uma linguagem que vai romper com toda aquela métrica parnasiana, com o culto à forma do parnasianismo. Não, uma linguagem, há uma liberdade da palavra. A palavra aí se torna livre. Além disso, nós temos a utilização da poesia e da prosa. Mas a prosa não é tão utilizada quanto a poesia. E há a presença de muita ironia, de bom humor, certo? Aí nós temos a utilização do poema piada, que é uma característica muito forte de Oswald de Andrade, que é realmente um autor que ele vai bagunçar esse contexto, que ele realmente quer provocar, quer instigar, que quer realmente causar um tumulto nesse período com a sua arte, com a sua literatura. E nessa busca pelo retorno às origens do Brasil, né, a voltar à cultura primitiva do Brasil, nós vamos ter o primitivismo, que vai ser uma corrente que vai abordar movimentos muito importantes nessa primeira fase modernista, certo? E aí nós temos o movimento pau-brasil, que faz parte de um nacionalismo mais crítico, que é criado por Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, um casal, certo? E juntos eles criam esse movimento pau-brasil, que é um movimento que vai buscar realmente voltar às origens do Brasil, certo? Uma abordagem mais primitiva, uma ênfase nos problemas sociais, então denunciar a realidade brasileira e retratando esses temas nacionais com muito bom humor, com muita ironia, com sarcasmo, que é típico de Oswald de Andrade, certo? Nas suas produções vai haver muita ironia, muito bom humor, muita piada, tá bom? Nós temos o movimento antropofágico, que é um movimento formado por Tarsila, por Oswald de Andrade, por Mário de Andrade, certo? Que é um movimento que vai voltar com esse primitivismo, com essa busca às origens do Brasil, com esse nacionalismo crítico de denúncia da realidade. E esse nome de movimento antropofágico se dá pela ideia realmente de uma metáfora que existe com a antropofagia. A antropofagia que é um ritual indígena, certo? Um ritual indígena em que, em que você ingere carne humana, que você come carne humana. E é justamente essa metáfora que Oswald propõe, que é você ingerir, devorar as influências europeias, certo? No Brasil, para construir realmente uma literatura, uma arte brasileira, da cultura brasileira. E aí nós temos Oswald produzindo o Manifesto Antropofágico, Tarsila do Amaral produzindo o Abaporu, que é uma obra tão conhecida, certo? Que a gente com certeza já fez em provas do Fundamental. Nós temos Raul Bopp com Cobra Norato, entre muitas outras obras produzidas através da base desse movimento antropofágico. E nós temos os movimentos Verde Amarelismo, criado por Plínio Salgado, e o Grupo ANTA, que são movimentos que fazem parte, né, desse esquema também primitivista, de querer voltar às origens históricas do Brasil, mas o Verde Amarelismo, o Grupo ANTA, vão privilegiar um nacionalismo ufanista, o nacionalismo próximo ao nacionalismo do romantismo, né, de você idealizar a pátria, de valorizar essa ingenuidade da mãe pátria, certo? E esse nacionalismo, né, essa corrente, ela é mais próxima do conservadorismo, mais direitista, certo? Então, a diferença em relação aos outros movimentos é essa, é você olhar para o Brasil, ser patriota, mas olhando com idealização, olhando
com olhar ufanista, certo? Diferente do movimento antropofágico e do pau-brasil, que olham para o Brasil com nacionalismo mais crítico, denunciar a realidade brasileira. Seus representantes importantes, nós temos Plínio Salgado com a Marcha para o Oeste, temos Menotti Delpit, um autor muito importante, com Juca Mulato, temos Guilherme de Almeida, com Raça, Cassiano Ricardo, entre muitos outros representantes desses movimentos. Além desses movimentos, nós temos outras correntes também que não são tão comentadas, mas que eu optei por trazer aqui, porque eu acho que é muito válido trazer toda a abordagem do conteúdo, ainda que resumida, para que vocês aprendam, que vocês cheguem no Enem e consigam resolver se tiver alguma coisa sobre isso, certo? Então vamos lá. Desvairismo criado por Mário de Andrade, que vai ser uma corrente que vai valorizar o produto do subconsciente, a liberdade do subconsciente. E aí nós temos a liberdade de expressão, sem se preocupar com a gramática, a síntese e a velocidade, certo? As palavras em liberdade. Então o desvairismo vai realmente focar nisso, certo? Numa liberdade, num produto do subconsciente. E temos a corrente espiritualista ou universalista, que vai sofrer uma influência do simbolismo, certo? É uma corrente que vai buscar se distanciar do turbilhão das mudanças da cidade, certo? Ficar mais em paz. Autores que se utilizam disso, nós temos Cecília Meirelles, nós temos Tarso de Silveira e muitos outros autores. E em relação aos autores mais importantes, nós temos Oswald de Andrade, autor de Memórias Sentimentais de João Miramar. Oswald que vai ter que produziu as obras que mais apresentam essa ruptura com a tradição passadista e acadêmica na literatura, certo? Oswald que era um autor inquieto, que tinha esse gostinho anarquista, que queria incomodar, que queria causar, que queria realmente provocar as pessoas acomodadas e trazer à literatura essa bagunça, trazer o novo, inovar e trazer essa ideia de cultura brasileira primitiva e voltar às raízes, valorizar realmente o que é nosso, sem beber como as outras literaturas, beber tanto, focar tanto na produção que era praticamente europeia. Nós temos Mário de Andrade, que é o principal líder do modernismo no Brasil, certo? Que inicia com a primeira obra modernista no Brasil, né, que é Paulicéia Desvairada, se utilizando do seu desvairismo, certo? Uma obra que vai trabalhar com esse produto do subconsciente. E aí nós temos a influência de Freud, aí da psicanálise freudiana, certo? Aí na produção artística de Mário de Andrade. É um autor super inteligente, tido como um intelectual respeitado, certo? E tido também como mais contido. Ele era militante, lutava pela democracia, pelas desigualdades sociais, certo? Contra as desigualdades sociais no Brasil da sua época. E ele é tido como mais contido que Oswald, porque Oswald era mais perturbador, assim, provocador daquela sociedade, certo? Ele é mais, digamos que mais contido na perspectiva de ser mais lúcido, enfim. E Mário vai produzir de tudo um pouco. Produz poesia, produz romance, produz conto, produz ensaio. Um dos seus ensaios se chama A Escrava que Não É Isaura, certo? Temos também um romance que é bem conhecido, que se chama Amar, um verbo intransitivo, entre outras de suas obras muito boas, certo? Então, Mário de Andrade, é bom que vocês pesquisem um pouco mais sobre ele, para entenderem um pouquinho da sua vasta obra e importância no modernismo brasileiro. Temos Manuel Bandeira, que é um autor importantíssimo do modernismo, certo? Que apresenta uma maturidade em sua técnica, uma maturidade em seu lirismo, uma sensibilidade artística, e ele vai retratar temas como o amor, a carne, o erotismo, a infância e a morte. Vai trabalhar a humanidade dos marginalizados, entre muitos outros temas. E ele é autor de Libertinagem, de Ritmo Dissoluto, de Carnaval, Andorinha, Andorinha, entre muitas outras obras, certo? De um autor que tem um repertório vastíssimo de obras modernistas, porque ele vai atravessar todas as fases do nosso modernismo.
Agora chegamos à parte final da aula, que é na parte de resolução de questões, para que vocês absorvam melhor o conteúdo, mas eu indico que vocês pesquisem mais sobre esses autores citados, Oswald de Andrade, Mar de Andrade, Manuel Bandeira, certo? E se aprofundem, que busquem poesias, que vejam o resumo dessas prosas desses autores, para que vocês absorvam realmente o modernismo, porque é uma literatura mais próxima de nós e acaba sendo mais provável que caia no Enem, tá bom? E muito importante. Então vamos lá, primeira questão. O Capoeira, de Oswald de Andrade. Que apanhar, soldado? Soldado aqui tá falando, certo? Então acho que seria um soldado. O que? Que apanhar pernas e cabeça na calçada. Sobre a linguagem modernista, é incorreto afirmar. Então aqui, nessa utilização do soldado, né, nós vemos uma variação linguística aqui presente, certo? Ele não escreve de acordo com a norma culta. Aqui é prezando uma variação de um dialeto. Então, vamos lá. Sobre a linguagem modernista, é incorreto afirmar. Letra A. Busca de uma linguagem mais coloquial, certíssimo. É um dos objetivos do modernismo se aproximar da oralidade. Letra B. Valorização de temas ligados ao cotidiano. Sim, com certeza, que é você se aproximar da realidade do brasileiro. Letra C. Uso de versos livres sem métrica definida. Com certeza que a ruptura, a destruição do academicismo, do parnasianismo. Letra D. Arte pela arte ou arte sobre a arte. Errado, porque isso faz referência ao parnasianismo, que o modernismo faz uma dura crítica, certo? Então a letra D está errada. E letra E. Irreverência e subjetivismo dos textos. Sim, corretíssimo, porque aqui é o subjetivismo, porque há a presença, a temática do amor, Manuel Bandeira, por exemplo, o nacionalismo, certo, dos personagens. Então aqui está correto. Letra E é correta, letra D errada. Terceira e última questão. É uma questão que fala sobre a Semana de Arte Moderna, que é importantíssimo que vocês saibam o que aconteceu nessa Semana de Arte Moderna e o objetivo dela, certo? Porque é o marco fundador do modernismo, então vocês têm que saber esse boom que essa Semana de Arte Moderna causou, tá bom? Então vamos lá. É uma questão da PUC de São Paulo. A Semana de Arte Moderna, semana de 1922, né, conhecida como Semana de 22 também, expressão de um movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas, ou seja, pintura, literatura, artes plásticas, esculturas, enfim. Surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental. Pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava, sobretudo, o regionalismo. O colonialismo mental é meio que quando os artistas estavam presos à arte europeia, certo? Então, vamos lá. Com isto, pode-se dizer que, letra A, romance regional assumiu características de exaltação, retratando os aspectos românticos da vida sertaneja. Não é isso, não é esse o objetivo de retratar de uma forma romântica a vida sertaneja, mas sim retratar a realidade de uma forma real. Claro que há o nacionalismo ufanista, né, do movimento verde-amarelismo, por exemplo, mas assim, o romance regional assumiu características de exaltação, a gente não pode generalizar, certo? Então aqui, não. Letra B. A escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos modelos clássicos. Não, o modernismo quer uma modernidade, uma inovação nessas esculturas, nessas pinturas, nessa literatura, certo? Então aqui não vai valorizar os modelos clássicos, eles vão romper com esses modelos clássicos. Letra C. O movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando nossa realidade. Certíssimo, certo? Com certeza certo. Revitalizando os temas nacionais, trazendo de volta a cultura primitiva, a origem histórica do Brasil e reinterpretando a nossa realidade. Correto, né? Dando um olhar maior à nossa realidade, certo? Através da literatura, através da pintura, certo? Então, resposta, letra C. Letra D, vamos ver as erradas ainda para fechar a questão. Os modelos arquitetônicos do período buscaram sua inspiração na tradição do barroco português. Não, o barroco faz muito tempo em relação ao modernismo. Então, se eles querem quebrar com uma tradição literária clássica, o barroco tem uma linguagem difícil. Então, aqui não tem como esses modelos arquitetônicos se inspirarem no barroco. E letra E, a preocupação dominante dos autores foi com o retratar dos males da colonização. Claro, há uma crítica
essa colonização mental, certo? A influência europeia dos portugueses aqui no processo de colonização do Brasil, mas não é essa preocupação dominante que afirma nessa questão, não é. A preocupação é focar em trazer de volta essa cultura primitiva do Brasil, em focar nessa realidade cultural, né, realidade do brasileiro, nessa linguagem coloquial, e romper com essa estética mais clássica, uma linguagem mais rebuscada, mais acadêmica das literaturas anteriores. Então, o principal objetivo do modernismo é esse, é fazer essa ruptura com a literatura, com a tradição, com os padrões anteriores, certo? E prezar pela inovação da modernidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês não entenderam alguma coisa, podem me procurar aqui, eu posso explicar melhor, certo? A ficha já está disponível no e-mail de vocês, então vocês já podem resolver essa ficha. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!